seguinte, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, amanhã, o projeto de lei número 4754/16. Esse é o projeto que tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo a usurpação de competência. Nós vamos entender melhor a importância do texto conversando agora com a relatora do projeto, a deputada federal Cris Tonieto. Deputada, bem-vinda mais uma vez aos Pingos nos Is. Boa noite. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui novamente e para tratar de um tema aí muito importante para todo brasileiro, que é o PL 4754 de 2016, do qual eu tenho a honra de ser relatora. Obrigada, deputada. Legal. Vamos então falar sobre ele. Quer começar contando um pouquinho o que exatamente propõe o projeto e em que pé ele está? Falta votar e aprovar. Bem, esse projeto ele tem como objeto a tipificação de crime de responsabilidade dos ministros da Suprema Corte todas as vezes que eles usurparem a competência do Legislativo. O que isso significa? Significa dizer que todas as vezes que o ministro se arvorar no direito de invadir o espaço democrático do parlamento, ou seja, usurpar a competência do Poder Legislativo, que está ali disposta na Constituição Federal, no seu artigo 49, ele será passível de sofrer um impeachment. Esse é o objeto do nosso projeto 4754 de 2016. Lembrando que esse projeto ele foi protocolado em 2016. Em 2019, nós tivemos uma ampla discussão no âmbito da CCJ da Câmara. E ali falaram, os deputados que eram a favor, outros contrários, alguns que ainda não tinham um posicionamento firmado quanto à matéria. Então, houve um amplo debate democrático sobre o assunto. E houve um encerramento da discussão. E a gente enfrentou ali duras obstruções da oposição, mas conseguimos o encerramento da discussão. E no caso, amanhã o projeto está pautado, já vencida essa etapa anterior, o projeto está pautado direto para votação. A gente acredita, sim, que vai ter resistências, principalmente da oposição, mas estamos firmes ali. Se Deus quiser, venceremos todas essas resistências para aprovar esse projeto tão importante para o nosso país. Okay. Projeto de lei 4754. Trabalho amanhã, então, na CCJ, Zé, para presidente da comissão, a deputada Bia Kicis? Eu conversei com algumas pessoas no próprio Congresso Nacional que entendem, deputada, que se trata aí de um projeto meio problemático porque pode parecer algum tipo de retaliação ao Supremo. Então, essa é a dificuldade. Eu entendo que um juiz não julga da cabeça dele. O juiz, ministro do Supremo, julga com base na Constituição e nas leis, ou seja, é um projeto que redunda a responsabilidade de um juiz. Mas em tempos atuais isso é necessário, até redundar, até explicar melhor. Deputada, a senhora acha que muda alguma coisa, muda algum sentido aprovando esta lei? A senhora acha que o Supremo agiria diferente se tivesse essa lei pela frente? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que o ativismo judicial, ele existe há muito tempo. Se nós olharmos para a questão histórica, a gente vai ver, por exemplo, decisões ativistas desde 2012 ou até antes disso. Então, o ativismo ele não é algo novo. Então, assim, dizer que é uma retaliação, me perdoe dizer isso, eu sei que eu estou vendo, inclusive, nas redes, muitas pessoas, inclusive da oposição, levando isso em consideração, mas vejam, não tem nada de retaliação aqui, não se trata de uma persecução a quem quer que seja. Aqui é uma situação muito simples, aqui é resgatar a respeitabilidade do Parlamento brasileiro, a autoridade do Parlamento brasileiro, eu diria a sua própria dignidade também, porque nós somos os representantes legítimos do povo. Nós fomos eleitos, nós fomos submetidos ao escrutínio, coisa que os ministros do Supremo não foram. Então, os ministros do Supremo não foram votados pelo povo. Nós, sim, nós parlamentares, devemos representar a vontade popular que é soberana. Então, para começo de conversa, é bom o telespectador perceber que esse projeto ele não se trata de uma retaliação, até porque, como disse, ele foi protocolado em 2016, ou seja, anterior ao governo Bolsonaro. Houve a discussão também na época e o ativismo judicial ele foi potencializado e ele está sendo agravado, mas ele já existe há muito tempo. Inclusive, a gente está no império dos princípios. O que significa isso? O neoconstitucionalismo, que tem como um dos pais o ministro Roberto Barroso. O que significa dizer? Que os ministros eles vão interpretar os princípios de acordo com a sensibilidade jurídica deles. O que eu quero dizer com isso?
que a gente, muitas vezes, fica sem segurança jurídica, porque o princípio pode ser interpretado de diversas maneiras diferentes. E também a interpretação extensiva, ou seja, para além do próprio texto da Constituição. Então, isso é absolutamente uma insegurança. Isso causa uma fragilidade no Estado Democrático de Direito. Daí a importância de nós votarmos e aprovarmos o 4754. Não se trata de uma retaliação, mas se trata, sim, de um resgate da dignidade e da honra do parlamento, que muitas vezes é atropelado e é invadido nas suas competências por conta do ativismo. E aqui, para finalizar essa parte, eu queria dizer que muitos partidos políticos que são derrotados no debate democrático, eles se socorrem do ativismo judicial, ou seja, eles pedem praticamente socorro ao STF para fazer valer as pautas que foram derrotadas no parlamento. Isso que eu posso chamar de atos antidemocráticos. Pessoas que não aceitam e não toleram a democracia e simplesmente vão lá no Supremo Tribunal Federal, buscando esse atalho revolucionário que é o ativismo judicial para impor, com perdão da expressão, goela abaixo da população, aquilo que eles bem entendem. A gente segue entrevistando a deputada Cris Tonieto, relatora do projeto de lei que tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência. A gente segue com a pergunta que chega ao vivo dos Estados Unidos. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputada. Bom, primeiramente, parabéns aí pela boa intenção, eu diria assim, de tentar mais uma vez aí colocar um pouco de ordem, né, num caos jurídico que a gente vê atualmente no Brasil. A minha pergunta vai um pouco de acordo com o que o Zé comentou, no sentido da redundância, porque nós brasileiros, nós estamos acostumados a ver aí leis e leis e leis, mas a gente não vê o prosseguimento aí no respeito às leis. E isso aí cabe uma crítica à nossa Casa Legislativa na questão da prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira, onde o Supremo invadiu institucionalmente, né, as nossas premissas institucionais e constitucionais, e quando a Câmara teve a chance de fazer essa correção, não fez. Como colocar para o brasileiro que mais uma lei vai ser respeitada se nem a Câmara, nesse âmbito aí de uma prisão inconstitucional, não segurou as rédeas da nossa Constituição? Bom, é necessário a gente entender algumas situações. Primeiro, o projeto de lei 4754, ele se afigura como um remédio. Eu diria que ele é um antídoto contra o ativismo judicial. É como se fosse o início do fim, como eu falei hoje mais cedo, em outra entrevista que eu concedi. Né? Por que o início do fim? Porque o ativismo judicial, como disse, ele é histórico. Então, a gente precisa estabelecer limites para evitar esse agigantamento do Supremo. Então, esse projeto de lei, que ele vai tipificar como crime de responsabilidade a usurpação de competência. Então, é uma resposta ao parlamento em face desse grande ativismo que nós vemos aí e que também impacta na sociedade de diversas formas diferentes. Eu concordo com você, Ana Paula, que o parlamento ele teve uma grande oportunidade de revogar mesmo a prisão do deputado Daniel Silveira, que teve essa prisão de forma manifestamente inconstitucional e ilegal. E aqui, fazendo uma breve digressão, é importante o seguinte, a gente saber que não há qualquer doutrinador do direito, eu falo isso porque sou da área jurídica, sou advogada de formação, e eu posso garantir que não há nenhum doutrinador do direito que advogue a tese de que os crimes tipificados da Lei de Segurança Nacional sejam inafiançáveis. Sendo esse tipo de entendimento, eu diria absolutamente teratológico. Portanto, ainda que o ministro tenha enquadrado Daniel como incurso nos crimes previstos nessa lei, esses crimes são afiançáveis, afastando ali, de pronto, a possibilidade da prisão do parlamentar, segundo o próprio artigo 53, né, parágrafo 2º da Constituição. Então, eu já achei isso uma grande aberração. E outra coisa importante também, é importante a gente mencionar que, independentemente de quais sejam, ou melhor, de quais tenham sido, né, as penas, os crimes, eles eram ali afiançáveis. Só seria considerado inafiançável, segundo aí a doutrina majoritária, enfim, a própria letra da lei, se tivesse ali se tratando, vamos dizer, de um grupo armado civil-militar. E aquilo, né? É importante a gente lembrar que o Daniel é um indivíduo.
Eu não estou nem falando do mérito das suas palavras, por mais indecorosas que elas tenham sido. Não estamos falando de uma pessoa, estamos falando do direito do fato, até porque no direito brasileiro também é o direito do fato e não o direito do autor. Então, é importante a gente repisar isso. Então, não existe grupo de um só, né? Então, ali está a teratologia hermenêutica também. E outra coisa, essa imputação, ela, além de tudo, eu diria que ela configurou uma espécie de subversão da ordem jurídica do país. A própria decisão do Supremo Tribunal Federal e também isso tendo sido chancelado pelo Parlamento brasileiro. É curioso a gente notar que quando, por exemplo, o presidente Bolsonaro, enfim, o presidente da República, né, ele recebe a alcunha de genocida, quadrilheiro, assassino, nada acontece. Porém, quando vamos dizer, quando há uma crítica, né, contundente ao Supremo Tribunal Federal, né, aos seus ministros, a pena merecida é a pena privativa de liberdade, usando como base ali um malabarismo retórico nunca desvisto na história do nosso país. Então, a gente está percebendo uma subversão da ordem, sim, jurídica do nosso país. E por que o ativismo judicial, eu diria que ele é uma ameaça ao Estado democrático de direito? Porque ele coloca em xeque o próprio princípio da separação dos poderes. Nas palavras de Montesquieu, o poder freia o poder. Mas aí eu pergunto, quem freia o Supremo Tribunal Federal? Deveria ser o Parlamento, elaborando leis que, de fato, vão guarnecer ali esse equilíbrio, esse reequilíbrio dos poderes. Isso não está acontecendo. Então, o Parlamento, na minha concepção, errou sim. O Parlamento errou quando simplesmente manteve um deputado preso, independente de quem seja ele, porque foi o Daniel, mas podia ter sido João, Maria, José. Aqui não estamos falando de uma pessoa, estamos falando, de novo, de um fato jurídico que pode fragilizar a cada um de nós, vulnerabiliza, inclusive, as nossas prerrogativas parlamentares. Isso, sinceramente, achei inconcebível. Então, justamente, levando em consideração, na minha opinião, o erro que houve no parlamento, a gente tem a chance agora de resgatar essa autoridade do parlamento, que é colocar as coisas nos seus devidos lugares. E por isso o projeto 4754 ele precisa e merece ser aprovado, porque a gente vai dizer o seguinte, olha, aqui é a nossa competência legislativa. Essas são as nossas prerrogativas parlamentares. Por exemplo, o Daniel, por mais que ele tenha se cedido, como ele mesmo admitiu, ele estava amparado pela imunidade parlamentar. Porque no texto da Constituição, ali está dizendo quaisquer palavras, votos e opiniões, o artigo 53 da Constituição Federal. Então, ele estava amparado. Existe uma inviolabilidade, né, em palavras, votos e, de fato, opiniões do parlamentar. Então, ele estava assegurado ali, amparado por esse instituto da imunidade parlamentar. Agora, isso foi colocado em xeque por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, está mais do que na hora de nós colocarmos um limite nisso. E, de novo, isso não se trata de uma persecução a quem quer que seja, nem a ministro e nem nada. Nós respeitamos a instituição. E, justamente porque respeitamos a instituição Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui pedindo, né, o apoio dos parlamentares para aprovar esta matéria tão importante, porque, infelizmente, para finalizar, o povo vê o STF como inimigo do país. Por quê? Justamente por conta do ativismo judicial. Então, uma forma de também resgatar a respeitabilidade do Supremo é o Supremo parar de intervir em matérias atinentes ao Parlamento brasileiro. Esse projeto, ele visa exatamente isso. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Augusto. Deputada, você tem razão. Eu acho que esse projeto resgata não só a dignidade do Congresso, da Câmara, como também ajuda a melhorar a imagem do Supremo, porque ele passa a agir dentro da sua esfera aí de atribuições. Agora, uma Câmara que apoiou a prisão ilegal, inconstitucional de um deputado, pode aprovar, pode dar a maioria dos votos para esse projeto de lei? Então, eu diria que não só pode, como deve. E aqui eu vou fazer uma provocação no bom sentido da palavra. Até mesmo se tiverem parlamentares me ouvindo, que bom. Porque eu já falei isso com alguns e reitero aqui ao vivo e também aqui em rede nacional. Eu quero saber da justificativa de um parlamentar que se posicione ou se insurja contra este projeto. Esse projeto a gente está salvaguardando, preservando a competência do Parlamento brasileiro. No artigo 49, inciso 11 da nossa Constituição Federal, primeiro que o artigo 49 ele fala das competências exclusivas do Parlamento, do Congresso Nacional. Pois bem, no inciso 11, mais detidamente, ele fala sobre preservação da competência legislativa em face
da atribuição normativa de outro poder. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está apenas preservando a nossa competência. É o nosso dever também legislar. Cabe a nós legislar, não cabe ao parlamento, não cabe ao Supremo fazer o papel do parlamento. E pior, não cabe ao Supremo decidir contra o parlamento. Em que sentido que eu falo isso? Simples, porque muitas vezes aquilo que tem de decisão é contra aquilo que já foi pacificado no parlamento. Um exemplo disso é a DO 26, em que houve a tipificação de um crime, né, sem existir uma lei que fale sobre, por exemplo, o que é homofobia. É um grau de subjetivismo enorme. A matéria dentro do parlamento estava sendo discutida. Há projetos que tratam do assunto homofobia, mas se o parlamento não aprovou, é em respeito à vontade popular que é soberana. E aí pode o Supremo Tribunal Federal fazer o que fez? Eles fizeram isso. Eles simplesmente já colocaram lá, tipificaram, né, o crime e enquadraram fazendo ali junto com o racismo. Então, é uma situação que eu considero uma grande aberração. E isso traz insegurança para todos nós, para qualquer brasileiro. Todos nós acabamos sendo vítimas do ativismo judicial. Então, o parlamento, eu entendo que ele tem o dever moral de agir, de apresentar um remédio, uma resposta a isso sim. E eu diria que o parlamentar que entende e que preza pela sua prerrogativa parlamentar em respeito àquela confiança que foi depositada em nós através do voto, né? No caso, nós devemos honrar, temos compromisso com o nosso eleitor. Então, nós, enquanto parlamentares, temos sim que apresentar uma resposta. Esse é o nosso papel. Então, eu quero ver a justificativa dos parlamentares que se insurgirem contra. Porque dizer que o Supremo Tribunal Federal é algo intocável, realmente, isso aí é absurdo, é um absurdo dos absurdos. Eles não podem ser uma elite tecnocrática de iluminados, né, que não foram votados por ninguém e estão lá mandando no país. Não pode ser dessa forma, né? Então, a gente tem que resgatar, sim, os nossos valores e também a tripartição dos poderes. Os poderes eles precisam estar irmanados, não um sobrepor o outro. E para a gente encerrar aqui em Os Pingos nos Is a nossa entrevista com a deputada Cristonieto, falta a pergunta do nosso Guilherme Fiuza. Deputada, boa noite. Quem dirá se houve a usurpação de competência? Quero dizer, como será o rito, né, deste julgamento? É uma denúncia, pode ser uma denúncia de um parlamentar? É uma comissão? É a presidência da Câmara ou do Senado, como acontece no caso do pedido de impeachment? Como é que seria esse rito, deputado? Bem, sua pergunta é extremamente pertinente. Eu acredito que seja também a dúvida de muitos, viu? Todas as questões que foram aqui suscitadas realmente são muito importantes para que o povo compreenda a necessidade da aprovação desse projeto. Mas sobre a sua pergunta, Fiuza, o que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos buscando aprovar um pressuposto jurídico. O que eu quero dizer? A gente vai colocar, mal comparando, como se fosse assim, olha, existe um princípio chamado usurpação de competência. Estou fazendo uma analogia, tá? Usurpação de competência. Agora, o que vem a ser a usurpação de competência? É claro que depois dessa lei aprovada, desse projeto sendo aprovado e assim esperando ser sancionado, né? Depois disso, é claro, é evidente que nós precisaremos ver a questão de como será feito, porque é uma inserção dentro do artigo 39, né, da Lei de Crime de Responsabilidade. E ali é uma área que está falando justamente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque também há quem diga, né? Mas outras instâncias também há usurpação de competência, ou então, melhor, há ativismo judicial, concordo. Mas nesse caso específico do projeto, ele, por falar do artigo 39, por ser uma inserção de um inciso dentro do artigo 39, o artigo 39 é somente dos ministros do Supremo. Então, a gente está criando esse pressuposto jurídico. E depois desse pressuposto jurídico adotado, é lógico que nós teremos que elaborar outros projetos, de repente, de forma até mais abrangente, por assim dizer, né? Vendo as áreas que a usurpação de competência é de outro poder, para poder deixar a questão amarradinha. Isso é fato, né? Agora, há necessidade desse projeto, porque é um primeiro momento, né, que a gente vai ter para estabelecer ali esse limite contra o ativismo judicial, o famigerado ativismo judicial, tá? Então, os crimes de responsabilidade, quem cabe, qual é a casa legislativa, né? Quem compete processar e julgar? O Senado Federal. Então, vai seguir o mesmo rito dos demais casos de crime de responsabilidade, né? Por exemplo, atividade político-partidária também ali implica, né, num crime de responsabilidade do ministro do Supremo que tiver essa atividade política partidária. Aí cabe exatamente ao Senado Federal processar e julgar. E sim, vai ser criada uma comissão especial uma comissão
para discutir se houve ou não aquele crime. Então, o rito seria basicamente o mesmo dos demais casos de crime de responsabilidade. Só que eu diria que a gente tem que, né, e está buscando fazer, é agir por etapas. Porque, pelo menos, o pressuposto jurídico ele tem que ser criado para provar e para demonstrar, né, a gravidade que é o ativismo inicial e como que isso também vai afetar e vai impactar de algum modo na vida de cada um, do cidadão de bem, cidadão brasileiro, enfim. Então, é basicamente isso. Bom, o projeto, Zé, a gente falou aqui, está na pauta da CCJ desta terça-feira. Amanhã a gente segue acompanhando o assunto e agradecemos a participação da relatora do PL, a deputada Cris Tonieto. Deputada, boa semana. Obrigada pela participação, pelo seu tempo aqui em Os Pingos nos Is, por todas as explicações. Até uma próxima. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Deus abençoe e aprova a PL 4754 já.